Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar, antes de a gente começar a falar do conceito dos testes, né, para verificar a convergência ou divergência de é, séries, eu preciso, antes de falar disso, eu preciso falar de um conceito que faz parte de um dos testes, que é o conceito de integral imprópria. Então, para isso, eu vou, antes de falar do teste propriamente dito, eu vou fazer essa videoaula a respeito do conceito de testes, perdão, a respeito do conceito de integrais impróprias, né? E também nessa videoaula eu tento mostrar assim uma relação que eu também não sabia, né? Mas eu fiquei bem interessado por esse tipo de estudo, né? Que é a relação do cálculo com o estudo de probabilidades. Então eu durante todo esse meu tempo de estudo, assim, e é bastante tempo, assim, relativamente falando, né? Eu sou formado desde 2002. Eu nunca tinha, assim, talvez eu tivesse esse conceito dentro das aulas de estatística, mas eu não, eu não me atentei a esses detalhes dessa relação do estudo do cálculo com as questões de aleatoriedade. Então eu achei muito interessante esse é, esse estudo que eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar um problema que tem a ver com questões de probabilidade. Beleza? Bem, então como o próprio texto fala, né, integrais impróprias. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Bem, então assim, antes de abordar o conceito de integrais impróprias, vamos falar um pouco sobre a probabilidade. Né? E o que a probabilidade tem a ver com as integrais, né? Isso era uma coisa, como eu já tinha dito no começo da nossa videoaula, né, que o cálculo pode contribuir muito para o estudo de comportamentos aleatórios, como por exemplo, o nível de colesterol de uma pessoa escolhida ao acaso em um grupo de uma determinada idade, a altura de uma mulher escolhida ao acaso, durabilidade de uma pilha de um certo tipo de escolha também ao acaso. Então esse tipo de trabalhos, eles são assim uma questão de bem, tem a ver com probabilidade, né, com certeza, porque eu estou pegando um acaso, e a gente vai ver como que a questão das integrais contribui para esse tipo de aprendizagem. Né? Por quê? Porque essas quantidades são chamadas variáveis aleatórias, pois seus valores variam em intervalos de números reais. Né? Por exemplo, o nível de colesterol ser maior que 250, então pode ser 250,01, 250,1, 251. Então são variáveis, então variam em intervalos reais, né? Então essa é uma grande característica. Por quê? Porque o conceito das integrais também está relacionado aos intervalos em números reais, né? Principalmente as integrais definidas, né? Que vão de um número a outro, né? Integral de A até B, né? A probabilidade de uma altura de uma mulher está entre 1,60 m e 1,70 m. A probabilidade de uma pilha nova durar entre 100 e 200 horas, né? Então, nesse último caso, eu escrevi ali a probabilidade de uma pilha, né? Ou seja, x representa a pilha, estar entre 100 e 200. Né? Então, deixa eu colocar aqui todos aqui que fica mais fácil. A interpretação de uma frequência de probabilidade é o número encontrado será a proporção, né, a longo prazo de todas as pilhas de um tipo específico com durabilidade entre 100 e 200 horas. Então, essa é uma interpretação que nós vamos ter, que o número será a proporção, né, a longo prazo. Esse tipo de estudo é chamado função densidade de probabilidade, F. Né? Quer dizer que a probabilidade de x estar entre A e B é encontrada pela integração da função de A até B. Ou seja, no caso ali vou pegar a probabilidade de uma mulher estar entre 1,60 m e 1,70 m. Então, aqui ó, nós temos aqui a área, que é a probabilidade de altura de uma mulher estar entre 1,60 m e 1,70 m. Então, existe uma grande probabilidade de eu pegar uma mulher ao acaso estar com essa altura, né? Então eu consigo já ter uma
função, né? É possível estabelecer uma função nesse caso aqui, onde os intervalos de integração são entre 1,60 e 1,70. Então, todas as que estiverem aqui nesse intervalo real, né? Por isso que se dá uma questão assim, né? Então, e outra coisa, né? O número encontrado será proporção a longo prazo. Então, se eu escolher uma mulher ao acaso, a possibilidade de encontrar de tantos por cento, certo? Então, não quer dizer assim que eu vou fazer esse trabalho, mas quer dizer assim que se eu fizer um estudo com, assim, eu sei que existe uma função que estabelece essas relações e tudo mais, eu calcular a probabilidade, o meu resultado vai me dar uma proporção, ou seja, vai me dar uma estimativa de qual seria a quantidade de mulheres que, se eu pegar ao acaso em determinada situação, que vai ter entre essa altura. Então, nós podemos dizer que a probabilidade, né, de se encontrar alguém entre esses intervalos, ou no caso aqui, a probabilidade de x entre A e B, é igual à integral definida, né, que vai de A até B da função f de x dx. Né? Então, eu tenho a função f de x e os intervalos de integração aqui definidos. Na maioria das vezes, a função densidade é uma função maior que zero. Né? À medida que os estudos de probabilidade ficam na escala de 0 a 1, é dado pela forma de menos infinito a infinito de f de x dx igual a 1. E esta integral é a integral que nós estamos estudando, que é a integral do tipo imprópria. Né? Vou falar um pouco dela, mas antes eu quero voltar nessa questão aqui. Bem, por quê? Por que o estudo de probabilidade fica na escala entre 0 e 1? Porque, no caso, a gente transforma isso em porcentagem. Então, quando chega a 1, é 100%. Né? Deu 0,9, então quer dizer que é 90%. A 0,55, quer dizer que deu 55%. Ou seja, proporção, ou seja, 55% dos casos vão estar naquele intervalo ali definido. Tá? E como nós estamos trabalhando com funções reais, então nós estamos trabalhando no intervalo de menos infinito até infinito, dado por essa fórmula de menos infinito até infinito da função, que isso é igual a 1, ou seja, o maior valor que nós vamos ter. Esta é uma integral do tipo impróprio. Tá? Então, o que é uma integral do tipo impróprio? Integral do tipo impróprio é uma que apresenta uma descontinuidade infinita em A e em B. Né? Então, o que nós tínhamos lá, integral definida de A até B, agora nós temos uma integral de menos infinito até infinito, ou seja, uma descontinuidade infinita. Existem dois tipos de intervalos, existem dois tipos de integrais impróprias, perdão. Dois tipos, a de intervalos infinitos e integrantes descontínuos. Mas para os nossos estudos a gente vai abordar somente a do primeiro tipo, a de intervalos infinitos. Né? Então assim, a de intervalos infinitos. Considere uma região infinita sobre a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, acima do eixo x e à direita de x. Nesse sentido, temos um questionamento, ou seja, se nós colocarmos a função 1 sobre x ao quadrado, ela vai ter, quando eu coloco essa função, ela vai apresentar dois casos. Né? Vou mostrar para vocês como é que ficaria. Vamos pegar o GeoGebra. Então, no GeoGebra, eu vou colocar aqui, ó, y igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui você percebe que ela tem duas situações. E no meu caso aqui, eu só quero acima do eixo x e à direita, né? Então eu não quero toda a função, só quero o que está à direita, de x igual a 1. Né? Então temos um questionamento. Será que S tem extensão infinita? Ou seja, será que a curva ela continua infinitamente? Né? Primeiramente vamos ter uma visão geométrica sobre esse problema, que é o que eu acabei de fazer ali com o GeoGebra. Né? Então vamos mostrar de novo, né, essa relação. Ó, então, à medida que os valores vão aumentando aqui, ó, conforme eu vou dando zoom, né, eu posso observar que já existem algumas relações ali pré-definidas, né? Ou seja,
algumas coisas estão acontecendo ali do ponto de vista geométrico, né? Então, com isso, eu tenho uma integral que vai de 1 até o infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. E aí surgem algumas novas perguntas, né? Como calcular esse tipo de integral? Daí eu apresento a definição de integral imprópria para vocês. Então eu tenho a questão assim, ó, se eu tenho uma integral que vai de a até t, de f de x dx, se essa integral existe para t maior ou igual que a, então a integral de a até o infinito de f de x dx é igual ao limite de t tendendo ao infinito da integral que vai de a até t f de x dx, certo? Então, eu vou recorrer aos conceitos de limites para poder resolver esse tipo de integral. A mesma coisa, se essa integral de t até b f de x existe para todo b menor que b, então a integral de b até menos infinito, de menos infinito até b de f de x dx é igual ao limite de t de menos infinito de t até b f de x dx. Então o que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, que quando eu vou trabalhar com integrais impróprias, eu vou ter que recorrer ao conceito de limite. No caso aqui, ó, por exemplo, a minha integral que vai de a até o infinito, eu vou mudar esse daqui para um t, né? E quando eu mudo para um t, o meu intervalo de integração vai de a até t, né? E daí eu calculo o limite de t indo para o infinito. Por quê? Porque aqui são números, né? A minha integral, a integral definida, o resultado me fornece um número. Então, no caso, esse valor aqui vai me fornecer números, no caso, um t, mas esse t está variando, eu estou aplicando o limite para entender o comportamento dele. Então, conforme eu vou estudando o comportamento, ele vai me fornecendo um resultado numérico. Agora, se eu tenho ambas, de a até o infinito, de menos infinito até a, e são convergentes, então a integral de menos infinito até infinito é o quê? É a integral de menos infinito até a de f de x dx mais a integral de a até infinito f de x dx. Ou seja, quando eu tenho uma integral imprópria que vai de menos infinito até infinito, eu divido ela em duas. Uma de menos infinito até a e de a até mais infinito. Como eu disse, recorremos ao conceito de limite para tentar resolver esse tipo de problema. Agora vamos considerar o seguinte problema. Fenômenos como tempo de espera ou tempo de falha de um equipamento são modelados pela função densidade de probabilidade exponencialmente decrescentes. Encontre a forma exata de uma função desse tipo. Então, a função, quando é ligado para um call center, ou a gente vai calcular a falha de um equipamento, o enunciado diz que as funções de probabilidade são exponencialmente decrescentes, ou seja, tem uma exponencial ali envolvida. E eu quero modelar isso daí, né? Aí vem a primeira questão. Quem que eu vou considerar como minha variável, né? E nessas situações, né, eu vou considerar o tempo, né? E o tempo é real, né? Então, podemos considerar como variável o tempo que passa, que uma pessoa espera na linha, e assim, ao invés de usar x, eu vou usar a letra t, né? Assim como o tempo de falha de um equipamento, né? Pensando em t, temos... Assim, vamos pensar nessa questão da telefonia, tudo bem? Então, pensando em t, eu tenho que, no momento que telefona, t igual a zero. T menor que zero, ou seja, o funcionário não pode atender porque ele não foi antes de você ligar, né? Então, eu tenho as mesmas as condições, ou seja, a minha função é maior que zero, tudo bem? O tempo zero é zero, e a partir disso eu tenho alguns elementos ali. Então, considere a função densidade de probabilidade, e assim temos que a integral de 0 até 2 de f de t dt representa a probabilidade do funcionário atender você nos primeiros 2 minutos.
E como eu estou falando para vocês que é uma exponencial decrescente, eu vou considerar essa função decrescente como f de t igual a e elevado a menos ct, né? Onde a e c são constantes positivas, né? E assim eu tenho a seguinte função. F de t vai ser 0 se t for menor que 0, e a elevado a c de t se t for maior ou igual que 0 pela função densidade. Então, por isso nós temos que, considerando a função densidade, nós temos que vai de menos infinito até infinito de f de x dx igual a 1, né, que é o conceito da função densidade. Então eu vou utilizar o conceito de integrais impróprias. Então 1 vai ser igual de menos infinito até 0 de f de x dx e de 0 até infinito de f de x dx. Como essa parte aqui vai ser 0 por conta desse enunciado, eu só vou ficar com essa parte aqui. E quando eu faço essa parte, vai ficar o que? 0 de infinito a elevado a menos c de t dt. E, aplicando um conceito, então eu vou fazer o que? Vou aplicar o limite. Limite de x tendendo a infinito vai de 0 até x a elevado a menos c de t dt. Resolvendo essa integral por mudança de variável, nós vamos encontrar esse resultado aqui, ó. Passando o a para fora, eu vou resolver essa integral, e esse resultado aqui vai me fornecer o limite de x tendendo a infinito de menos a sobre c elevado a menos c de t. Esse daqui vocês podem, depois vocês podem fazer tranquilos, ou depois vocês, se quiserem, façam algum comentário que eu faço a integral para vocês. Mas ela é super tranquilo, chama de u du, né? E vocês resolvem essa integral. E quando eu aplico o limite aqui, voltando aqui à questão, quando eu aplico o limite, né, de 0 até infinito, né, eu vou conseguir chegar nesse resultado aqui, a sobre c. Portanto, a sobre c é igual a 1, né, que é esse resultado aqui. Logo, a igual a c. Passando o c que está dividindo, multiplicando, eu tenho esse resultado, e a função densidade é dado desse jeito aqui, ó. No lugar de a, eu vou substituir por c, então vai ficar 0 se t for menor ou igual que 0, e c elevado a menos c de t se t for maior ou igual que 0. E daí, dentro do conceito de probabilidade, que daí, se vocês quiserem, eu também faço uma outra videoaula só para falar sobre essa questão aí, da questão da média. Aqui no caso eu só vou apresentar os resultados para vocês, porque é uma coisa que envolve algumas outras questões de estatística e probabilidade, que não é a função aqui. Eu só vou dizer para vocês que existe um conceito de média, e quando eu trabalho com essas relações, eu encontro uma função. Bem, por quê? Porque quando nós trabalhamos com probabilidade, nós estamos trabalhando com média, ou seja, a média de você encontrar tanto, a chance de você encontrar tantos nesse intervalo é de tantos por cento, então a média. Então, existem dois tipos de situações que envolvem essas probabilidades, e no caso aqui nós vamos trabalhar com o conceito de média. E quando eu falo no conceito de média, a minha função fica desse jeito aqui, ó. 0 se t for menor que 0, mi elevado a menos 1, e elevado a menos t sobre mi, se t for maior que igual que 0. Tá? Então, vamos, digamos assim, aceitar isso como nesse momento aqui, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma explicação, faço uma videoaula só mostrando sobre essa relação. Tá? Então daí eu tenho um seguinte problema. E é isso que é interessante, porque é por isso que eu falo da média ali, ó. Suponha que o tempo médio de espera para um cliente ser atendido pelo funcionário de uma empresa para o qual está ligando é de 5 minutos. Então o tempo médio que você espera para ser atendido é de 5 minutos. E daí vem alguns questionamentos. Qual a probabilidade de você ser atendido no primeiro minuto? Qual a probabilidade do consumidor esperar mais de 5 minutos para ser atendido? Esses tipos de perguntas, elas são interessantes quando você trabalha com gestão de pessoas, né, para você poder moldar de forma que o cliente não fique tão esperando nesses casos. Então, são exercícios como esses, ou essa relação entre o cálculo e a probabilidade, que permite que se refaça uma questão melhor para a questão de atendimentos. É lógico que nós sabemos que
é um ambiente teórico só, né? E, né, a gente espera muitas vezes mais do que 5 minutos para ser atendido e tudo mais. E aí essa é uma questão que eu vou colocar aqui para vocês. Qual é a probabilidade do consumidor esperar mais de 5 minutos? Mas antes, a primeira. Tomando como média 5 minutos, a gente vai ter a seguinte situação. Então, eu vou chamar de μ a média, né? Então, a função vai ficar 5 elevado a menos 1, e elevado a t sobre 5, menos t sobre 5, t sobre 5, se t for maior que zero. Ou seja, f de t vai ficar 0,2 e elevado a t sobre 5 se t for maior ou igual que zero. Então eu tenho essas duas funções. Então, no caso, se eu quero saber logo no primeiro minuto, vai ser de 0 a 1. Então, a probabilidade de você ser atendido no primeiro minuto vai ser de 0 a 1 da função 0,2 e elevado a t sobre 5 dt. Que quando eu faço essa operação dá 0,18. Ou seja, 18% das ligações são atendidas no primeiro minuto, né? Agora a probabilidade de você esperar mais que 5 minutos. Opa, esperar mais que 5 minutos quer dizer o quê? Quer dizer que você vai trabalhar com uma perspectiva que a sua probabilidade seja de 5 até o infinito, ou seja, eu não sei qual que é mais de 5 minutos. Então o que vai acontecer? Vai acontecer de trabalhar com integrais impróprias, com a probabilidade de t ser maior do que 5. Então vai ficar entre 5 e o infinito de 0,2 t sobre 5 dt. Aplicando o limite aqui para resolver essa integral, vai ficar o limite de x tendendo ao infinito, variando de 5 até x, perdão, aqui eu errei, 0,2 e elevado a t sobre 5. E quando eu faço isso aqui dá aproximadamente 0,368, ou seja, 37% dos clientes esperam mais do que 5 minutos. Então essa é uma questão que a gente vê essa relação. E daí você vê, ó, lendo o problema novamente. Supondo que o tempo médio de espera para um cliente ser atendido por um funcionário está de uma empresa é de 5 minutos, ou seja, a maioria dos atendimentos que o cliente espera é de 5 minutos. Então, todos esses estão nesse ambiente, mas existem 37% que esperam mais do que 5 minutos, né? Então, essa é a questão quando eu falo na questão de proporção. A maioria se encontra nesse intervalo de 0 a 5, mas existem valores que estão fora desse daí, e é esse que me interessa saber, né? Então, 37%, de certa forma, uma grande parcela dos clientes ficam nesse intervalo aí, né? Então, aquele resultado quer dizer que 37%, ou seja, acima de 5 minutos, 37% das pessoas esperam para ser atendido, que é uma grande parcela das ligações feitas para essa determinada empresa, né? Então, isso demonstra aí uma relação entre o estudo de probabilidade e a questão do cálculo, e como isso pode contribuir para a melhoria dos atendimentos ou não, né? Isso vai da empresa, vai do atendimento, vai da questão de estudos de questões de qualidade, né, que são significativos para algumas empresas aí, para melhorar o seu atendimento para o cliente, né? Quais são o que isso traz de benefício? Um cliente melhor atendido, né? Elementos assim que fazem com que a pessoa não abra mão dessa empresa, né? Então, isso mostra uma relação entre, como eu já disse, a questão do cálculo e a probabilidade, mas o que mais me interessa ali é a questão do estudo das integrais impróprias, né? Que é quando a minha variação é uma variação infinita, né? E como eu faço para resolver esse problema? Eu utilizo o conceito de limite. Dentro da integral, eu resolvo ela normalmente, como a gente já viu nas aulas de cálculo 1, né? Mas, feito isso, as integrações lá, os valores de integração, mas depois de resolver essa situação da integral, eu preciso aplicar o limite para ver como é que vai ser o comportamento da minha variável ali, que está sendo mudando ali no lugar da variável, no lugar do infinito, né? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? E essa videoaula é uma base para nós falarmos do conceito de testes de integrais para séries, né,
alguns tipos de séries específicas aí. Feito. Se você gostou, compartilhe com os colegas, compartilhe com pessoas de outras universidades que também estão passando por esse momento, né? E eu acho que, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser difundido para todos aí, né? Então, feito, um abraço a todos e até a próxima videoaula.